Oi, gente, aqui é a Estela, estagiária de matemática do JG Barbosa, e hoje vamos falar de um assunto bem importante, que é logaritmo. Então, iremos falar de coisas importantes para lembrarmos sobre esse assunto. Falaremos de definição, propriedades e representação do gráfico dessa função. Então, primeiramente, vamos falar da definição. Veremos um pouquinho de logaritmos, analisando também a forma exponencial. Então, aqui temos a forma logarítmica. Log de n na base b, que é igual a x. E aqui temos a forma exponencial, que é b elevado a x igual a n. Quando falamos da forma logarítmica, n é o logaritmando. Então, esse carinha aqui chamamos de logaritmando. Esse carinha aqui, o b, chamamos de base. Essa base tem que ser maior que zero e diferente de 1. Já esse carinha aqui, chamamos de logaritmo. Quando estamos na forma exponencial, esse carinha aqui, o n, chamamos de potência. Já o b, chamamos de base. E esse carinha aqui, ó, chamamos de expoente. E aí, quando a gente fala de log, né, o que é importante a gente lembrar para resolver? Bom, uma frase que se você manter em mente, você consegue entender o conceito de log é essa daqui. A que número x eu elevo b para chegar em n? Então, bom, essa frase aqui resume o que temos que pensar para resolver um log. Junto com isso, é importante a gente pensar isso daqui, ó. Eu tenho aqui um log de n na base b igual a x. Então, eu penso assim, vou fazer uma setinha aqui e fazer uma setinha aqui. Então, desse jeito, para resolver a que número x eu elevo b para chegar em n, então, a que número x eu elevo b para chegar em n. Então, a gente pensa da forma exponencial para resolver esse log. E aí, então, vamos falar um pouquinho de exemplos. Temos aqui dois exemplos. Temos log de 9 na base 3 e log de 8 na base 2. Então, vamos resolver primeiro esse daqui. Então, o que a gente faz primeiro? A gente coloca igual a x. Então, log de 9 na base 3 igual a x. Então, aqui, vamos fazer uma setinha aqui. Então, eu já sei que eu vou fazer 3 elevado a x. E aqui eu vou fazer outra setinha. Então, eu coloco igual a 9. Então, que número que tem que ser esse x aqui para que dê igual a 9? Então, a gente pensa lá nos expoentes, né? Na forma exponencial. Então, que número eu elevo 3 que dá 9? Bom, sabemos que 3 vezes 3 é igual a 9. Então, 3 elevado a 2 é igual a 9. Então, eu posso colocar isso daqui. 3 elevado a 2. Então, aqui, ó, 3 elevado a x é igual a 9, que é igual a 3 elevado a 2. Então, a gente pode cortar isso aqui com isso daqui, só para a gente saber. X é igual a 2. Então, a resposta desse log é x igual a 2. Bom, vamos resolver o próximo agora. O pensamento é análogo. Então, primeiramente, eu tenho log de 8 na base 2. Coloco aqui igual a x. Penso na setinha. 2 elevado a x. Agora, eu faço a outra setinha. Então, eu faço tudo isso igual a 8. E agora, a gente pensa. Que número eu elevo, né? Aqui é 2, para que dê 8. Bom, 2 vezes 2 é 4. Se eu fizer 4 vezes 2, dá 8. Então, é 2 vezes 2 vezes 2. Então, é 2 elevado ao cubo. Bom, então, 2 elevado a x é igual a 8 e 8 é igual a 2 elevado ao cubo. Então, eu posso fazer assim. Então, x é
igual, aqui ó, x é 3. Então, x é igual a 3. E esse é o resultado do meu log. Então, agora, veremos as propriedades básicas que a gente precisa saber de log. Então, a primeira delas é log de um produto. Então, nós temos aqui log de B vezes C, aqui o produto, na base A. Então, nós podemos abrir isso em uma soma de logaritmos. Então, esse produto vai virar uma soma. Então, vamos ficar com o logaritmo do primeiro elemento, que é B. A base a gente mantém, então vai ficar log de B na base A, mais o log do segundo elemento, que é C. E a base a gente mantém. Então, um logaritmo que virou 2, virou a soma desses dois logaritmos. Bom, a próxima propriedade é log de um quociente. Então, nós temos aqui um log e aqui temos um quociente, né? Uma divisão, B sobre C. Então, o que a gente faz nesse caso, né? Nesse caso, esse logaritmo vai virar uma subtração. Então, no caso anterior, virou uma soma e aqui teremos uma subtração. Então, o que a gente vai fazer? Vai ficar log daquele carinha que é o numerador aqui dessa divisão, que está em cima. Vai ficar log de B, a base a gente conserva, a gente mantém a mesma, menos o log daquele carinha que está embaixo, que é o denominador. Log de C na base A. Então, um logaritmo virou 2. E é muito importante a gente lembrar dessa ordem aqui, viu, galerinha? Então, o que está em cima, a gente coloca primeiro, menos o log daquele que está embaixo. Então, essa ordem é muito importante. A próxima propriedade é log de uma potência. Então, nós temos aqui log de B elevado a C na base A. Então, essa propriedade aqui, algumas pessoas chamam da propriedade do tombo, né? Porque esse Czinho aqui, ele irá tombar aqui para frente. Então, ele vai vir multiplicando esse log. Então, o expoente vai passar aqui multiplicando, então vai ficar C vezes o log de B na base A. Então, é simplesmente isso. A gente pega esse expoente aqui e joga ele lá para frente, para ele ficar multiplicando todo o log. E aí, a quarta propriedade é a mudança de base. Bom, essa propriedade ela é muito legal, porque com ela a gente pode mudar o nosso log para qualquer outra base que a gente queira. Então, nesse caso, nós temos log de A na base B. E aí, às vezes eu estou resolvendo um exercício que é mais interessante resolvê-lo quando esse log está em outra base. Ou então, vai facilitar quando o log está em outra base. Então, é interessante realizarmos essa mudança de base. Então, como que a gente faz, né, essa mudança? Então, primeiro, a gente coloca assim, log, traça uma linha assim grande e coloca outro log. Então, esse logaritmando aqui A, ele vai continuar sendo logaritmando desse log que está em cima aqui. E a base B vai ser o logaritmando desse log aqui de baixo. E então, teremos log de A sobre log de B. E a base, né? Qual vai ser a base? A base vai ser a base que a gente quer, né? A base que a gente quer mudar. Então, faz de conta que eu quero mudar esse log de A na base B, eu quero colocar em uma base C. Então, eu coloco aqui, nos dois, nesse de cima e nesse de baixo. E aí, então, nós conseguimos fazer essa mudança de base. Então, agora vamos mostrar alguns exemplos para a gente aplicar essas propriedades, então. Então, nós não vamos resolver esse log, nós vamos só aplicar as propriedades para saber como que a gente usa na prática, né? Como a gente aplica essas propriedades.
Então, bom, aqui eu tenho log de 1 sobre 27 na base 9. Bom, ficaria difícil resolver isso daqui do jeitinho que a gente sabe, né? Então, vamos ter que aplicar a propriedade, porque temos um quociente aqui. Então, bom, lembra que o log do quociente é o log do numerador, né, do carinha que está em cima, log de 1. A base a gente mantém na base 9, menos o log do denominador, que nesse caso é 27 na base 9. Então, bom, a gente transformou um log que tinha quociente em 2 logs. Então, já facilitou para a gente aí. Então, a gente aplicou a propriedade do quociente. E agora aqui nós temos mude log de 5 na base 3 para a base 2. Então, bom, a gente tem que aplicar a propriedade 4, né? Que é a mudança de base. Então, bom, o que a gente faz mesmo? A gente faz log, traça uma reta, log. Então, no log aqui de cima vai o logaritmando aqui, que é 5. Então, ele continua sendo logaritmando. E embaixo, a base, que no caso é 3, vira logaritmando. Então, vai ficar log de 5, log de 3. E a base será 2, né? Que nós queremos mudar para base 2. A gente coloca o 2 aqui. E aí ficará desse jeito, então. Log de 5 na base 2 sobre log de 3 na base 2. Então, é assim, gente, que na prática a gente aplica essas propriedades. Com os números, né, a gente manipula desse jeitinho. Porque até aí nas propriedades a gente tinha visto de forma genérica, né? Com A, B e C. Então, aqui com os valores, é desse jeitinho que a gente aplica as propriedades de log. Bom, agora vamos então falar dos gráficos da função exponencial e da função logarítmica. E aí então você pode estar perguntando, Estela, para que falar da função exponencial, sendo que a gente está vendo log, né? Bom, a gente já falou um pouquinho, né, que para resolver o log, a gente enxerga da forma exponencial. E agora vocês vão ver que a função exponencial tem uma coisa a ver com a função logarítmica. Então, por isso, a gente vai estudar um pouquinho o comportamento desses gráficos. Então, aqui, primeiramente, nós temos uma forma genérica da função exponencial. Então, eu tenho uma f de x que é igual a elevado a x. Então, quando esse a é maior que 1, então pensa aí num valor de a maior que 1. Essa função tem esse comportamento aqui. Então, ela corta aqui o eixo y em 1. Então, ela corta aqui nesse ponto, né, que é 0, 1. Então, corta aqui e tem esse comportamento. E aí, então, nós falamos que essa função aqui, ela é crescente. Bom, e como é que a gente, né, analisa isso do crescente? Se a gente pega aqui um valor de x qualquer, peguei um valor de x aqui, e nós vamos ver o valor de y mais ou menos correspondente está aqui. Se a gente pega um valor de x maior, está aqui. E o valor de y está aqui. Se a gente pega um valor de x maior, está aqui. Vocês estão vendo que conforme você vai pegando um x maior, o y também fica maior? Então, essa função está crescendo, né? É uma função crescente. E aí, então, quando nós temos esse a aqui entre 0 e 1, então pensa aí num valor entre 0 e 1, pode ser meio, enfim, pensa aí num valor. Então, essa função vai ter esse comportamento aqui. Ela vai aqui passar no eixo y, aqui nesse ponto, e de novo, vai cortar aqui em 1, vai passar nesse ponto 0, 1 de novo. E aí, ela será decrescente. E como que a gente vê, né, isso do decrescente? O pensamento é análogo. Então, a gente pega aqui um valor de x qualquer e y está mais ou menos aqui. Se a gente pega um valor de x maior, o y está mais ou menos aqui. Se a gente pega um valor de x maior ainda, ele está mais ou menos aqui. E quanto maior o x que você vai pegando, menor fica o valor de y. Então, essa função está decrescendo, ela está caindo aqui, né? Ela é uma função decrescente. E agora, vamos falar então da função logarítmica. Então, nós temos aqui uma h de x, que é igual a log de x na base a. Então, nós pegamos aqui uma função logarítmica genérica. Então, bem, quando esse a aqui, né, essa base, for maior que 1,
nós teremos esse comportamento aqui. Então, a função ela irá cortar o eixo x aqui em 1. Então, esse ponto aqui é 1, 0, né? Então, quando ela tiver esse comportamento aqui, ela será uma função crescente. E nós podemos pensar daquela forma também. Pegaremos um valor de x aqui qualquer e y correspondente está mais ou menos aqui, nesse ponto aqui. Então, quando a gente pega um outro valor de x aqui, esse ponto, o valor de y correspondente está aqui. E conforme você vai pegando um valor de x maior, o valor de y correspondente é maior também. Então, essa função está crescendo, ela é uma função crescente. E aí, então, temos aqui quando a função é decrescente. Então, bem, é quando esse A aqui, quando essa base está entre 0 e 1. Então, terá esse comportamento aqui e irá cortar o eixo x em 1 também. Então, é naquele ponto 1, 0. Mas, por que ele é decrescente, né? Daquele mesmo jeitinho. Quando a gente pega um valor de x aqui, ó, o valor de y correspondente está aqui. Conforme a gente vai pegando, esse valor vai ficando menor ainda, né? Que nós estamos aqui. Os valores já estão negativos, mas eles vão ficando cada vez menores. Então, ela é uma função que está decrescendo. Ela é uma função decrescente. E aí agora, então, o que essas duas funções, né? A função exponencial e a função logarítmica têm a ver? A inversa da função logarítmica é a função exponencial. Então, bom, vamos pensar aqui num exemplinho para a gente enxergar essas duas funções no mesmo gráfico. Então, se nós temos um a igual a 2, então, na função exponencial fica desse jeito aqui, uma f de x, substituímos a então, né, que a era aqui, então substituímos a por 2, então 2 elevado a x, e na função logarítmica nós substituímos o a, que era a base, por 2. Então ficou uma h de x, que é igual ao log de x na base 2. E aí, então, nós vamos fazer o gráfico dessas funções. Ambas as funções, né, 2 é maior que 1, então elas são funções crescentes, como a gente viu anteriormente. E aí, então, vamos traçar esses gráficos. Então, aqui nós temos a função exponencial, cortando aqui o 1 no eixo y, e aqui temos a função f de x é igual a 2 elevado a x. E aqui temos a função logarítmica, que é o log de x na base 2. E aí, se nós pensarmos que aqui tem uma reta tracejada, né, que corta aqui, que corta o primeiro e o terceiro quadrante, né, os quadrantes ímpares. Então, se nós temos esse tracejado, essa reta imaginária que corta aqui, essa função aqui, ó, ela é igual a essa função aqui, ela é espelhada, né, essas funções são espelhadas. Então, conhecendo o gráfico da função logarítmica por simetria, podemos construir o gráfico da função exponencial. Mas se a gente conhece o gráfico da função exponencial por simetria, né, pensando nesse modo espelhado, nós podemos construir o gráfico da função logarítmica e vice-versa, pois elas são funções inversas. Então, o que a gente pode, né, concluir de tudo que a gente analisou dos gráficos? Outra observação é, enquanto a função logarítmica cresce lentamente, a função exponencial cresce rapidamente. Então, a função logarítmica cresce lentamente e a função exponencial cresce rapidamente. Então, vocês podem voltar até o vídeo um pouquinho, alguns minutinhos atrás, e analisar isso com base nos gráficos. Então, ver aí que a função logarítmica cresce mais devagar e a exponencial cresce rapidamente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido, compreendido esse conteúdo. Vamos ver ainda alguns exercícios sobre esse assunto, hein? Obrigada e tchau, tchau!